Quem nunca ouviu aquela frase, os olhos são as janelas da alma, tá? Essa é uma frase comum, dita sobre como os nossos olhos refletem bastante todas as nossas emoções. E na história de Hoshinoko, existe um pequeno, mas importante detalhe com os olhos de alguns personagens ali. Todos os personagens relacionados a Ai têm estrelas nos olhos, literalmente. E todos nós já vimos isso, é meio óbvio, mas eu tenho certeza que você não entende exatamente como ele funciona. E olha, eu tenho que aplaudir o uso nessa forma que eles botaram dentro do mangá, dentro da história, para demonstrar as emoções, as intenções e a honestidade dos nossos personagens. Sim, isso também tá ligado à honestidade, tá? Então vem comigo hoje pra gente entender melhor o que são esses olhos de estrela e como que eles funcionam. Vamos nessa! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Olha só que hoje eu tô empolgado, cara, e ó, vamos começar lá desde o iniciozinho. Os olhos em forma de estrela são uma característica distintiva da aparência da Ai Hoshino, principalmente assim, não só dela, né, dos Hoshino no geral. Nós fomos apresentados a eles como se fosse um traço peculiar da própria Ai, que foi a primeira apresentada do anime. Só que no decorrer do mangá, a gente vê também outros personagens que aparecem com essa íris em particular. E no momento, eles inclusive estão numa ordem da aparição do Aqua e a Ruby, óbvio, né, que são da família Hoshino, a Akane Kurokawa e o Hikaru Kamiki, e também no final agora Yura Katayoshi, que apareceu lá para depois do volume do capítulo 100 do mangá. O que nós sabemos sobre esses olhos então? Bom, se a gente for olhar o mangá com muito cuidado, tá ligado? Marcando todos os pontos-chave, as correlações conhecidas são que é uma característica principal da Ai Hoshino e do Hikaru Kamiki, né? Os dois tiveram uma primeira aparição com esses olhos aí. No caso da Ai foi no capítulo 8, logo no início da história, no primeiro episódio do mangá, né? Ela tinha os olhos assim, inclusive, bem antes de se tornar uma idol, entrando no mundo da atuação, assim como o Hikaru também, que apareceu lá no capítulo 96, que já tinha as duas estrelas bem antes de conhecer a Ai, inclusive. Isso aí pode até ser algo hereditário, como no caso do Aqua e da Ruby, também mostrado pelos dois, né? Pode afetar, inclusive, um dos olhos só, como um traço hereditário. E assim, mesmo assim sendo hereditário, ele não tem garantia de que a pessoa que nasça filho de alguém que tem esses olhos vá ter os olhos, como por exemplo o Taiki Himekawa, que é o filho do Hikaru, mas não tem esses olhos. Os olhos também podem ser adquiridos durante a história, tá? Como foi mostrado pela Kurokane e Yura Katayoshi também. E no caso do Aqua e da Ruby, Kurokane e Yura, né, as estrelas nos olhos também podem desaparecer sob certas circunstâncias aí. Isso no caso deles, porque em um único caso que a gente viu, né, da Ai, por exemplo, ela não desapareceu. A única forma que desapareceu foi depois que ela morreu, né, que as estrelas simplesmente sumiram dos olhos dela. E elas podem ter duas formas também, as estrelas brancas e as estrelas pretas. Isso também tem uma diferença grande na história que eu vou explicar pra vocês. Só que você deve estar se perguntando se tem como mesclar esses olhos. Também tem, tá? A Ruby, por exemplo, teve um olho de cada, um olho com uma estrela preta e uma estrela branca ao mesmo tempo no capítulo 104 da história. Agora, sobre o significado da cor, a gente vai falar um pouquinho mais pro final, porque o significado muda completamente do branco pro preto. Então, vamos lá, bora pra pergunta inicial. Qual é o significado das estrelas brancas mostradas nos olhos dos personagens? Como eu te disse antes, a Ai já tinha essas estrelas bem antes dela se tornar uma idol, né? Então, cara, descarta aí que elas estejam relacionadas a ser atrizes ou alguma atuação, porque ela não era famosa nem nada antes. Pelo contrário, cara, a Ai era só uma órfã que foi basicamente rejeitada, sofreu muitos maus tratos pela família e tal. E as crianças, por exemplo, os filhos dela, nasceram com isso. Outros adquiriram. Nesse ponto a gente não pode dizer que eles são astros. Como é que dois bebês vão nascer como astros? Tudo bem, as pessoas se tornarem astros depois pode acontecer, mas como a Ai não era famosa e tal, a gente acabou descartando um pouquinho disso daí. Então as estrelas brancas têm um outro significado. Mas então qual é esse significado? Bom, para Ai, que foi a detentora original, a principal das estrelas brancas, e os seus filhos, Aqua e Ruby, né, que herdaram esses olhos dela, as estrelas brancas estão relacionadas às mentiras, que é o que a gente vê durante esse início do anime. Mas por que a Ai tem os dois olhos, enquanto Ruby e Aqua tem um olho só? Na verdade, as mentiras são apenas uma característica comum entre isso daí. Porque pensa só, os olhos das estrelas da Ai refletem duas das características dela, que ela vive uma vida de mentiras e a incapacidade de amar, que é enfatizado pra gente no início, no primeiro episódio logo. No caso da Ruby e do Aqua, o olho reflete as mentiras deles viverem como filhos da Ai quando eles
atualmente são uma reencarnação de pessoas, inclusive eles vivem uma mentira um pro outro, né, porque eles nem se contam quem eles eram da vida passada. Então assim, todos os personagens que têm olhos estrelados são mentirosos ou estão ligados à mentira de alguma forma. Eu também acho que tem a ver com o quão verdadeiro eles são. A Ai, por exemplo, foi ensinada que mentir é uma forma de amor. A gente tá botando, lógico, tudo entre aspas aí. E ela fez isso o tempo todo com o coração. Ela amava aí, ó, mentia com cada grama do seu ser. E isso levou a ela a ser uma mega estrela que abalou o mundo inteiro. Apenas pra morrer muito jovem. Ela, cara, tem tantas camadas que colocou, né, de mentiras em cima de si, elaborando, fazendo parecer alguém amorosa e tal, alguém atenciosa ao redor de todo mundo, que, cara, isso acabou transformando ela na mentira. Todas as mentiras se envolvessem junto com ela, que ela tava criando, ela viveu uma vida basicamente mentirosa, ela se tornou mentira, tanto que ela nunca perdeu os olhos estrelados dela pelo resto da vida, até que ela morreu, que coincidentemente, né, seja coincidência ou não, foi no exato momento onde ela perdeu a insegurança e conseguiu dizer pro Aqua e pra Ruby que amava os dois, finalmente entendendo o que era o amor de verdade, esquecendo a mentira de fingir que amava as pessoas, entendeu? Naquele momento foi que ela viu que não estava mais vivendo uma mentira. Ela simplesmente mudou a perspectiva dela. E aí foi quando as estrelas desapareceram dos olhos dela, sendo feliz com os filhos dela agora. Só que vamos lá, parece bastante trivial pra você provavelmente pensar, né, que pô, tá relacionado à mentira e tal, mas isso parece trivial, só parece, tá? Porque é um pouco mais complicado do que parece. Pra explicar, a gente tem que ir lá pro capítulo 110, um dos mais recentes que está sendo lançado aqui no Brasil, né? Um capítulo particularmente importante, porque nesse capítulo a gente vê um flashback da Ai pedindo ao Taichi Gotanda pra fazer um documentário sobre o Bikomachi. Ele diz a ela que não queria criar um filme chato e inútil e que se ela mantivesse essa aparência falsa, onde ela contou várias mentiras de sempre, ela não teria feito o filme. A Ai responde que sem as suas mentiras, ela não teria sido capaz de fazer um documentário sem fazer cortes constantemente. E na mudança de cena, a Ai inclusive concorda em revelar o seu verdadeiro eu. E aí é nesse ponto que a gente vê que as duas estrelas negras aparecem nela. E é por isso que dá pra se convencer de que as estrelas brancas representam a falsa fachada dos Hoshino ali. Quanto ao Aqua, por exemplo, lá no capítulo 68, né, no 68, ele é que estava acreditando que ele tinha realizado a sua vingança. E aí ele perdeu a estrela nos seus olhos. Ele voltou ao normal. E isso pode ser porque ele sentiu um forte remorso por não proteger a Ai e ele continuou vivendo todo esse tempo aí como o médico Gorou, né? E ele não viveu como um Aqua Hoshino, de fato, ele viveu como o cara da outra vida, agarrando-se a essa mentira de ser o filho natural da Ai. Em vez disso, ele estava convencido de que ele não tinha mais uma vingança para concluir, e ele se sentiu libertado, passou a viver como um Aqua Hoshino de fato, e aí acabou perdendo essa estrela do olho. Mas então, como Kurokawa Akane está relacionada às estrelas da Hoshino? Por que ela adquiriu as estrelas quando ela estava copiando a personalidade da Ai? Cara, como eu disse, as estrelas brancas representam uma mentira, mas também diz que cada portador desses olhos de estrelas tem características únicas, né? Então, o que teria sobre a Akane? É simples, no caso da Akane, a mentira dela não é nada mais do que ela imitar a Ai Hoshino. Bom, vamos ser claro aqui, não é só imitar a Ai Hoshino para que seja suficiente para que você tenha os olhos de estrela, né, obter esses olhos aí. Caso contrário, o mangá estaria cheio de pessoas assim, né, todo mundo ia estar com o olho de estrela porque todo mundo é idol no bagulho. Mas não, o negócio é o seguinte, a Akane foi apresentada para nós como uma pessoa extraordinária, cara, uma pessoa diferente das outras por causa do quão perfeita ela é em fazer as imitações dela e tal, e a gente vê mais tarde que inclusive ela tem esses olhos sempre que imita a Ai de uma forma absurdamente perfeita. Só que a definição perfeita do que eu tô dizendo é dita pra gente no capítulo 96, o capítulo em que o Toshiro Kidachi vê os olhos da Akane lá enquanto age, né, da forma da Ai, que vê que ela inclusive pode transformar as mentiras em realidade, sacou? Mas essa é uma característica única que a Akane tem e a Ai não tinha, em que ela simplesmente chegou mais perto de alguém que qualquer pessoa jamais chegaria. Ela foi a que alcançou a personalidade mais próxima da Ai possível. Beleza, e mais à frente, quanto a Yura Katayoshi que teve isso aí? Bom, por mais que eu tentasse dar uma explicação lógica com base em todos os fatos vistos, né, infelizmente, cara, ela só apareceu por um capítulo, foi muito pouco, então a gente não dá pra descobrir tudo sobre ela por enquanto, tá? O autor ainda tá lançando umas coisas e a gente vai chegar lá, então no momento não dá pra ter uma hipótese concreta sobre ela, mas pelos diálogos que a gente teve, que ela apareceu, a gente sabe que ela é uma pessoa insatisfeita com a sua vida. No momento em que ela diz que
porque quer ser uma pessoa, uma atriz famosa, talvez ela estivesse mentindo pra si mesma. Por isso que ela tem esses olhos também. A gente ainda tem que descobrir mais sobre ela pra ver qual mentira ela tá envolvida. Mas agora a gente chega em umas estrelas diferentes. As estrelas que aparecem antes das estrelas brancas, assim, antes da vida de todo mundo, que são as estrelas negras. O verdadeiro negócio que tá no fim de toda essa explicação. No mangá, a gente vê as estrelas negras várias vezes, tá? Embora na maioria das vezes a gente vê um único olho, por exemplo, do Aqua, que é uma estrela negra. Eu acho que assim todos nós descobrimos um pouco, embora uma presença trivial, que isso represente o mal, sacou? Mas como mencionado acima, não é algo tão simples, né? De, tá do mal ali, tá com ódio e tal. Não. Cada possuidor tem características únicas também, tá? E vários fatores que entram em jogo aqui, como os olhos negros de fato. A primeira é que, embora não pareça, cara, eles não estão relacionados a um estado psicológico de choque. No mangá, tiveram várias vezes em que tanto o Aqua quanto a Ruby já foram submetidos, aí jogaram eles em vários choques em relação à sua mãe. Principalmente o próprio Aqua, cara. E não foi suficiente pra desencadear uma mudança nos olhos dele, por exemplo. Se a gente for olhar uma parte, quando o Aqua aí descobre que o seu pai estava vivo, lá no capítulo 95, ele não recebe essas estrelas negras de volta. Mas quando ele decide se vingar e termina com a Akane no capítulo 98, ele vai pegar essa estrela preta nos dois olhos. E é bom ver como todas as vezes que ele manifestou foi de fato um gatilho, né, que eles tiveram. O Aqua, que fez a estrela negra aparecer, com as emoções de ódio. Foram sentimentos de vingança, né? A sua atuação, por exemplo, de maneira desonesta ou uma mais manipuladora, como quando ele pensou em explorar as habilidades da Akane para o seu próprio propósito, lá no capítulo 30. Também tem a intenção de assassinato, né, que é o sofrimento de não proteger a Ai, que foi o suficiente para mostrar essa estrela negra mais uma vez, ela ter aparecido no olho dele. Mas então, qual é o objetivo? Os objetivos aqui, na verdade, são dois, e eu quero que você entenda que ao longo do mangá, a estrela nunca esteve relacionada a eventos de choque. E o segundo é que a única estrela negra, né, como num olho só que eu tô falando, né, é diferente da estrela dupla. Tem uma diferença profunda, ou seja, pro Aqua e pra Ruby, as estrelas se manifestaram nos dois olhos, quando os dois queriam tomar a decisão de matar o assassino que matou a Ai. E desde que manifestaram pela primeira vez, a Aqua no capítulo 98 e a Ruby no capítulo 79, eles sempre mantiveram isso, nunca mais desapareceram, exceto pela Ruby, né, no qual eu vou explicar daqui a pouco pra vocês. Então a teoria é que a única estrela negra, se eu tiver em um olho, tá relacionada a sentimentos negativos, como ódio, vingança, remorso, entre outros. Mas a estrela dupla nos dois olhos está relacionada ao instinto assassino de querer que as outras pessoas morram. Não por coincidência, por exemplo, o Hikaru tem os dois olhos de estrelas pretas. E ele é um assassino em série, pelo menos pelo que nós vimos, especialmente no capítulo 109. E de fato, nós vemos eles com as duas estrelas, mano, desde que antes dele conhecer a Ai, por exemplo, ele já tem essas estrelas pretas. E outra coisa interessante é que desde que a Ai mostrou a sua verdadeira natureza mesmo lá no capítulo 110, né, lembranças do passado, ela tinha os dois olhos pretos também. Isso significa que ela é uma assassina? Bom, ainda no momento não significa isso. Como eu já disse, cada personagem tem características diferentes em relação a essas estrelas. Embora eles tenham, de fato, alguns fatores comuns entre si, o que nós sabemos sobre a Ai Hoshino é, tirando essa parte da Idol, né, obviamente dela, que é do flashback lá no capítulo 8, nós sabemos que ela era uma órfã, então ela não deve ter tido uma infância muito fácil e ela não estava interessada em idols, por exemplo, no mundo do entretenimento. Mesmo os seus filhos, inclusive, não sabem nada sobre o passado da sua mãe. Mas uma coisa que ela provou é que ela era uma pessoa muito astuta. Ela provou isso quando escondeu um terceiro telefone para se comunicar secretamente lá. E o que ela não sabe era amar. Ela sempre viveu no mar de mentiras, então mesmo fora da vida de idols, tanto no capítulo 110 lá, depois da revelação da verdadeira natureza dela, ela é mostrada além das estrelas negras, a mesma aura negra que o Aqua adquiriu quando descobriu que o seu pai estava vivo no capítulo 95. Então ela pode ter, sei lá, uma revolta com a própria vida, sacou? Pelo fato de tudo que ela passou. Inclusive ela já falou que a mãe dela maltratava ela, né? Foi presa, inclusive, e ela acabou virando órfã depois disso. Então assim, já explicando pra vocês, lógico, que o Aqua tem das estrelas negras e da parte da Ai e do Hikaru, agora chegou a hora da gente entrar na Ruby. Cara, a Ruby é muito interessante, né, sobre a questão dos olhos dela, porque ela manifesta a estrela negra no seu olho esquerdo, só no capítulo 53 que ela faz isso. E ao contrário de todos, o Aqua, né, que tem tudo relacionado com ódio, vingança, remorso,
o que traz à tona a Estrela Negra da Ruby é o pensamento de que o Aqua poderia engravidar uma garota mais velha, resultando numa perda de respeito da Ruby. Mais tarde, então, ela recebeu, inclusive, as duas estrelas pretas no capítulo 79, como eu mencionei pra vocês, é o capítulo onde ela vai mostrar a sua intenção de matar o assassino da Ai, né, da mãe dela, e ela vai começar a se tornar mais fria, mais calculista e manipuladora para atingir os seus objetivos a partir dali. Uma coisa interessante, inclusive, mostrada pela Ruby, é que no momento em que ela ajuda a Kana, lá no capítulo 104, o seu instinto assassino começa a falhar um pouquinho. E ela ganhou contemporaneamente ali uma estrela preta e uma estrela branca, uma em cada olho. E isso é algo muito simbólico. Por quê? Porque poderia simbolizar o equilíbrio, o yin e o yang, sacou? É o bem no mal e o mal no bem, basicamente. Então daqui pra frente pode ser que ela retorne pra sua estrela preta, né, se ela descobrir alguma coisa, ou que a estrela preta desapareça, ela volta para as duas estrelas brancas, né, nos dois olhos, dependendo de como ela esteja vivendo. Ela tá vivendo uma mentira e ao mesmo tempo o ódio de alguma coisa. É uma parada muito surreal, mas é bem interessante da gente entender. E o legal também, uma das coisas mais curiosas que a gente tem nessa história é que, assim, grande parte é baseado no Aqua ter algumas características muito próximas ao seu pai e da Ruby ter as características muito próximas à sua mãe. Tanto da vivência dos dois, né? Tanto que o Aqua desperta algumas coisas e é confundido até com o Hikaru em algum momento da história aí. E a Ruby também é muito próxima e até comparada com a própria Ai durante toda a sua história. Assim, toda a sua felicidade, né, toda a sua intuição ali boa, né, a positividade que ela traz, e isso faz alguma diferença nessas semelhanças aí, tanto do pai quanto a mãe deles. Bom, galera, agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha sobre isso? Sobre os olhos de estrela de Ghost no Oko? Realmente, ele indica todas essas emoções, tanto pro lado positivo, quanto pro lado negativo, de mentiras e tudo mais, dos nossos protagonistas e heroínas aí? Comenta à vontade, que eu quero muito saber a sua opinião. E se você tiver alguma teoria própria, quiser, né, criar alguma teoria, mano, manda pra gente aí, porque assim a gente pode comentar muito mais. Nós aqui somos um livro aberto, é uma comunidade incrível pra poder discutir e conseguir chegar numa conclusão juntos, né? Afinal de contas, eu não aprendo sozinho, eu aprendo com vocês, né, também. Tô sempre pegando todas as informações que vocês me passam também. A gente aqui, ó, é uma troca mútua de informações sempre, tá? Então por isso é bom você também se inscrever. Clica aqui do lado, ó, clicou, se inscreveu, ativou o sininho, que aí você fica sempre, ó, interagindo, sempre por dentro de tudo que tá acontecendo dentro da história, porque eu tô entrando cada vez mais a fundo em Ghost no Oko, né? Eu tô lendo o mangá e, cara, tem muita coisa bacana que vai acontecer, que tá pra acontecer, já aconteceu também, né? Que eu tô louco pra trazer pra vocês aqui de informação fresquinha. Conforme a gente vai vendo o anime, a gente vai vendo o que vai acontecendo e vai estar sempre aprendendo junto isso tudo. Obrigado demais, galera. Tamo juntasso. Aquele beijão no coração, um forte abraço e eu te espero no próximo vídeo. Até mais. Valeu!